Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira pra vocês aí. Pessoal, viram a entrevista aí com o Daniel Caveira Roque? Foi cabuloso, Daniel, gostei demais, viu? Muito bom. A gente conheceu um pouco, né, pessoal, sobre defesa pessoal feminina, né? Eu acho que é muito importante também os temas que a gente entrou, hein, sobre essa geração Nutella aí, uma geração aí que realmente desagrada aí, aquela masculinidade de raiz, né, das antigas. Esses homens de croque aí, puta merda, né? Fala sério. Bom, começando o vídeo já, meio polêmico aqui, já manda aquela bicuda espartana no like aí, assiste a entrevista lá, vocês vão gostar bastante. A gente falou muito sobre a desconstrução do homem, essas questões também, e o que a sociedade está precisando hoje também. E se inscreve no canal, manda bicuda espartano no like, compartilha esse vídeo para quem você curte. E é isso aí, Espartamo junto, mais um podcast espartano, continuando as aventuras do livro aqui de Steven Pressfield, Portões de Fogo, o livro que foi bastidores do filme 300, exatamente. E aqui contando um pouco da história de Cheones, de Omash, Bruxiels, né, e os seus desafios aqui, como um ilota aqui, falando sobre Esparta na visão, na primeira pessoa dele, né. Então a gente continua a história aqui e vamos meter bronca aqui. Bom, então eles estavam procurando alimento, os três estavam praticamente vagando ali pelas polis ali, pelas fazendas marginais ali, né? E ali pelo menos eles podiam comer. Eles encontravam alguns alimentos de vez em quando um peixe, um caranguejo, além daquelas lesmos e tal que o Bruxiels obrigava eles a comer. Só que o Bruxiels conhecia muito de medicina natural, sabia qual animal, qual alimento, qual inseto, verme comer, qual planta também era bacana. Então eles estavam sempre juntos ali nesse sentido. Então havia peixe, caranguejo, mexilhão nas rochas. Eles aprenderam a pegar gaivotas pelas asas, né, com estacas e redes. Mas a exposição ao frio foi brutal quando o inverno chegou. E Bruxiels adoeceu. O Bruxiels ele não demonstrava fraqueza na presença de Diomache, nem praticamente também, nem na minha presença, né? Porque quem tá narrando aqui é Cheones, né, pessoal? Então, vocês entendem como primeira pessoa aí. Nem na minha presença ele demonstrava essa fraqueza, né? Quando ele achava que a gente estava olhando, ele simplesmente ficava mais firme, né? Mas eu observava às vezes seu rosto quando ele dormia. Parecia ter uns 70 anos de idade. As condições foram severas com ele durante sua vida. Todos os antigos ferimentos doíam. Porém, mais do que isso, ele estava doando a sua vida para salvar a nossa, minha de Diomache, né? Bom, a gente já começa essa reflexão aqui falando o seguinte, pessoal. Como é que o nosso cérebro trabalha, como é que ele emite certas emoções, né? A neurociência fala muito sobre isso, né? E quando o cérebro às vezes não sabe entender, né? Ele não consegue ter a real interpretação se aquilo realmente está acontecendo de verdade ou não está. Então, quando ele se coloca numa posição de durão, como se nada tivesse acontecendo, como se a saúde dele estivesse boa, ele está emitindo um sinal cerebral para o cérebro e para todas as células do corpo dele que ele está bem, né? Apesar de não estar. Então, mesmo parecendo sendo falsidade, né? Eu já vi palestras sobre isso, né? Que aquele negócio, às vezes você não está bem, você está num dia ruim, um dia difícil, mas simplesmente você vai lá no banheiro, no espelho, igual o filme do Coringa mesmo, força aquele sorriso, entendeu? E aquilo ali manda uma química cerebral pro nosso corpo, né? Então, finja antes de ser. Finja antes de ser. Ah, eu sou foda nos negócios, eu sou foda nas empresas, eu sou uma excelente pessoa, eu sou um excelente conquistador, sedutor, eu sou um excelente cara carismático social. Finja antes de ser. Você não precisa ser literalmente, mas tem uma postura corporal, um linguajar, né, as roupas que você usa, a forma como você se comporta, de forma como você fala, a sua comunicação, que a sua comunicação emita isso, que a sua comunicação emita força, emita nobreza, entendeu? Então, espartano, seja posturado, postura de homem, voz firme, aperto de mão, é isso mesmo, entendeu? Postura. Você às vezes vai ficar mantendo ali, igual muita gente fala, mas ele tá mantendo um personagem, ele tá mantendo um frame ali, uma estrutura, uma moldura que ele não é. Exato, naquele início fica um pouco puxado, fica cansativo, mas depois fica um processo natural. Chega uma hora que aquilo ali faz parte da sua personalidade, pessoal. Então, Bruxiels aqui,
é muito importante isso, né? Ele simplesmente não reclamava, ele fingia que estava bem, e é isso mesmo, né? Como aí o nosso amigo aí também falou aí, né? O Daniel falou na entrevista dele, contou a história do pai dele, muito bonita a história do pai dele, né? E que o pai dele mesmo, às vezes com problema lá de saúde e tal, mesmo com ferimento no olho e tal, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, eu tô resistente, tô firme, tô forte. E eu acho que é esse que é o pensamento que a gente tem que ter, esse é o pensamento mais espartano que existe, né? É isso aí. Bom, vamos continuar. Continuando aqui, pessoal, de vez em quando eu me pegava olhando ali, né? E de vez em quando eu ou pegava me olhando, na verdade, o Bruxelas estava olhando ali, né? Para Cheones e Diomache, né? E ele ficava ali estudando, né? Uma inclinação do meu rosto, o tom de alguma coisa que eu havia dito. Estava se certificando que eu não havia ficado louco, nem selvagem demais. Pessoal, uma coisa que a gente vai pegando com a idade, né? Eu agora chegando nos 40 anos, né? Faço 40 anos esse mês. E a gente vai pegando muita sabedoria. E é engraçado que quanto mais velho a gente fica, mais a nossa capacidade de observação, de ficar calado, de analisar as pessoas, os comportamentos, os contextos, as situações, né? Seja no trabalho, seja nas relações das pessoas com outras, contextos sociais, contexto de festa. A gente começa a ganhar esse dom, né, pessoal? Pelo menos comigo foi assim, não sei com vocês, né? Mas que é um dom muito legal, um dom de observar, um dom de ficar calado, um dom de analisar, né, as pessoas. Eu acho que é um dom muito bacana, porque a partir do momento que, como o Daniel também falou no vídeo dele, na entrevista, exatamente, pessoal, vou fazer propaganda para a entrevista dele que foi foda. Como ele falou na entrevista dele aí, a gente saber analisar o contexto que a gente está, as pessoas que estão naquele contexto ali, o que a gente vai falar, né? Qual que é a hora certa de falar, a coisa certa, né? No linguajar certo, na postura, no tom de voz correto, né? Saber que cada coisa que a gente emite para o universo vai ter uma reação também. Né? Falamos sobre lei do karma também. Então é muito interessante a gente poder fazer essa análise antes da gente sair se comunicando, ou então antes da gente sair abrindo a nossa vida para todo mundo, né? O que às vezes pode ser muito perigoso, dependendo do tipo de pessoa que você tem ao seu lado, né? Se você não soube escolher bem suas amizades, ou relacionamentos, ou enfim, né? Bom, continuando. Então, o dom de observar e analisar as coisas aí, pessoal. Fica essa dica aí. Quando o inverno chegou, ficou mais difícil encontrar alimento. A gente tinha que pedir nas fazendas, praticamente mendigar ali, né? O Bruxelas ali escolhia uma fazenda e se aproximava do portão sozinho. Ele ia na frente, né? Os cães de caças ali, eles afluíam em bando, ruidosamente, e os homens da fazenda surgiam atentos do campo ali, né? Ou de algum anexo tosco das ruínas. O pai e os filhos ali, praticamente as mãos calejadas, apoiadas ali nas ferramentas, que se transformavam em armas, se fosse necessário. Quer dizer, tava todo mundo ali, né, com o psicológico regaçado, né? Os argivos chegaram, invadiram tudo. Então, qualquer pessoa que vem na sua casa te rouba depois, e aí qualquer um que bate campainha logo após você ter tido esse trauma, né, você já fica pensando assim, será que eles voltaram? Será que eles vieram de novo? Será que eles vão sacanear a gente? Então você já pega suas ferramentas ali e já fica naquela posição de armadura, né? Fica armado, fica atento, fica ligeiro, né? Mas no fundo, você já fica com um distúrbio psicológico, infelizmente, né? Você fica traumatizado com aquela situação toda, né, pessoal? Isso aí é muito complicado. Então o Bruxelas ali ia na frente, né? E as colinas eram na época povoadas ali de várias marginais ali, né? E tinha várias fazendinhas nessas marginais lá. E aí esses fazendeiros não sabiam quem se aproximava dos seus portões e com quais intenções, né? Bruxelas descobria sua cabeça, né? E aguardava a dona da casa, deixando à mostra seus olhos leitosos e sua postura abatida. Pessoal, ele se fazia de dó, né? A gente vê que ele colocava uma postura como se fosse um mendigo mesmo, né? Uma postura geralmente para gerar uma empatia. E é uma estratégia, pessoal, que funciona. Hoje em dia todo mundo, as pessoas chegam assim, ah não, mas o mundo só tem gente ruim, o mundo só tem gente ruim, mal. Na verdade, pessoal, quando as pessoas tendem, quando elas veem pessoas mais fracas que a gente, né? Quem tem amor no coração, quem tem compaixão, fica com dó, né? Então quando chega uma pessoa que está vulnerável na sua frente, né? A empatia que você tem, geralmente para querer ajudar, para querer dar uma água, querer dar um alimento, é muito grande. Eu vejo na maioria, pelo menos aqui no Brasil, onde eu moro,
As pessoas são muito caridosas, as pessoas são muito do bem, né? As pessoas sempre querem ajudar as outras. As pessoas são muito tem esse lado social aflorado, né? Esse lado filantrópico, esse lado né, de caridade mesmo, muito forte. Então, quando a pessoa está num estado, se coloca, né, igual o Bruxelas fez aqui, num estado mais deplorado, ele gera algum tipo de conexão, né? E a conexão por dó. A pessoa fica com dó e ela vai, né? E a intenção dele era esse mesmo, que a pessoa fica com dó e desce alimento para eles, né? Então, é uma forma, né, de a gente falando aqui sobre comunicação, estuda comunicação, né? E isso acontece bastante, você se coloca vulnerável. Da mesma forma que isso, olhando para o livro da Arte da Guerra de Sun Tzu, o que acontece, pessoal? Uma das lições do livro A Arte da Guerra, eu até mandei no grupo dos espartanos essa semana aí sobre o livro A Arte da Guerra, né? Se coloque como um perdedor. Se coloque num estado como se você estivesse perdendo uma batalha. Se coloque num estado de sofrência, de cansaço. Porque aí seu inimigo, ele vai relaxar. Porque as pessoas que estão do outro lado tendem a relaxar. Fala assim, não, essa pessoa aqui não me traz nocividade. Essa pessoa aqui, ela é um cachorro velho aqui que é só chegar e chutar, né? Isso aqui não está me trazendo nenhum tipo de preocupação. E aí a pessoa baixa a guarda. E é uma estratégia de guerra. E é uma estratégia de guerra. Quando você mostra para o adversário que você está vulnerável, que você está perdendo, o adversário às vezes abre a guarda dele para te atacar com tudo, só que na verdade você estava só fingindo, né? Alguns lutadores de MMA usam essa estratégia também, né? Às vezes o cara deu um soco, o soco não entrou no lutador, o soco não entrou, e o cara finge que o soco entrou ali, abre um pouco a guarda ali, aí o cara vai com tudo, vai para cima, abre a guarda dele, e aí é aí que ele, né, se ferra literalmente. Então eu acho que é muito importante falar desses princípios aqui de comunicação, né, e principalmente estratégia de guerra. Afinal de contas, nosso canal do Espartano é um canal de guerra. Continuando a história lá então, pessoal. Indicava Diomache e eu ali, né, tremendo miseravelmente na estrada, e pedi à senhora não só comida, mas que nos torna, porque senão a questão só de comida não dava também. Se não tivesse comida, mas pelo menos aos olhos dos outros ali, né, como mendigos né, e os homens para incitar os cachorros ali, vai falando o seguinte: olha, se você tiver qualquer outra coisa aí, um cajado, um manto, um gasto, alguma coisa que a gente pudesse consertar para vender na próxima cidade, qualquer objeto velho aí, qualquer material que você não usa, descartado, se você não tiver comida, pode ser outra coisa, né? Enfim, eles estavam ali para aproveitar tudo que pudesse ali, o universo pudesse oferecer para eles, né? E fazer do limão a limonada, né? Com coisa velha, consertar, vender, enfim, aproveitar tudo aquilo ali, né? E aí, não se esqueciam de pedir informações ali sobre que direção seguir e de mostrar-se ansioso em prosseguir seu caminho, para que soubesse que nenhuma gentileza faria que nós nos demorássemos demais, né? Quase sempre ofereciam comida, às vezes eles nos convidavam para entrar na casa deles, né, para trocar notícias, para saber de informação, né, informações que a gente trazia, né, e de lugares aí estrangeiros, né, e contar, e fazer uma troca de conhecimento, de histórias, né. E aí, pessoal, é justamente da curiosidade do ser humano, né. Então, peraí, tem um pessoal aqui tocando aqui na minha casa, não são meus inimigos, né, eles podem ser meus amigos, né. O que eles estão vivendo aí fora? Aí? Como é que tá aí? Eu tô trancado aqui dentro de casa, não tô sabendo o que tá acontecendo no mundo. Na época não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha celular, não tinha nada, né? Então o que tá acontecendo aí fora aí, né? E aí eles trocavam essas informações, né? Nesses jantares aí, enquanto eles doavam esses alimentos, doavam a janta, né? Fazia esse trabalho de caridade, automaticamente a família era compensada aí com as informações que Bruxelas, né? O Cheones e Diomache ali traziam, né, em relação de como é que estava lá fora, né? E foi durante uma dessas refeições miseráveis aí que escutei a palavra cepeia. Exatamente, cepeia foi a primeira vez que eu escutei essa palavra pela primeira vez. É um lugar em Argos, exatamente, Argos, cidade dos argivos, né? Uma área de florestas perto de Tirino, né? Onde uma batalha acabara de ser travada entre argivos e espartanos. Aí eu fiquei interessado na história. Ué, peraí. Os argivos lutaram com os espartanos? Sim, o garoto começou a contar a história. O garoto que contou isso era sobrinho de um agricultor que a gente estava visitando lá. Durante a refeição, né?
um mundo em que se comunicava por sinais e até mesmo a sua família tinha dificuldades em compreender. Só que o menino fez nos entender que os espartanos, sob a chefia do rei Cleomenes, tiveram uma vitória devastadora. Exatamente, os espartanos chegaram a destruir os argivos. Ouviu-se falar em 2.000 argivos mortos, embora outros ainda pudessem falar que na verdade eram 4 ou 6.000, né? Não sabiam mais ou menos com exatidão esse número na matemática, né? E aí, meu coração vibrou de alegria na hora que eu fiquei sabendo disso. Como desejei ter estado ali naquele momento. Ser adulto, avançar na linha de batalha, exterminando em uma luta limpa os homens de Argos, de uma vez por todas, como haviam feito com meu povo, como havia feito com minha mãe, com meu pai e com toda a minha cidade. Pessoal, aí nesse contexto aqui, a gente vê o seguinte, a gente vê que o coração aqui de Xiônis encheu de esperança. Saber que tinha alguém que ele poderia contar, alguém que poderia defender ele, alguém que poderia inclusive vingar, né, tudo que os argivos fizeram na cidade dele, né? Os argivos destruíram a cidade dele toda, destruíram a família dele, a base familiar, a cidade, a cultura, destruíram tudo, né? E não só destruíram, estupraram Diomache, roubaram, mataram, né? E dominaram toda aquela terra que eles cultivaram há anos ali, né? E aí você saber que você tinha os espartanos que odiavam os argivos e que deram um pau nos argivos. Então aquilo ali encheu o coração ali de Xiônis com uma alegria, com uma esperança, com uma coisa tão boa. E pessoal, fazendo uma reflexão agora pesada para a vida moderna, tá? Um pouco pesada. A gente viu muito dessa esperança aí na nossa época de política aí, exatamente. O pessoal mais da direita, né? Que mais patriota, né? Tinha esperança que realmente o exército ali poderia entrar com uma GLO, poderia realmente fazer uma revolução aqui no nosso país, no Brasil, né? E ficou contando, né, com a esperança, olha, a gente tem alguém que vai nos defender de corrupção, né? A gente tem alguém que vai nos defender de alguma ditadura que está sendo colocada, né? O exército vai entrar em combate, as coisas vão dar certo, as pessoas estão unidas e tal. Mas infelizmente foi só decepção, né? No Brasil foi só decepção que esses patriotas tiveram. Então, só fazendo uma comparação, e aí é muito ruim, porque você fica naquela situação assim que você sente que não tem ninguém para te defender, né? Literalmente, quem vai te defender de uma censura de redes sociais, né? Como eles estão perseguindo agora a Jovem Pan aí. Quem vai te defender de um ministro lá do Supremo que simplesmente dá as ordens e todo mundo tem que acatar, que sai fazer perseguição contra todos os inimigos, né? Então, assim, é muito complicado, né, pessoal? E aí você começa a ver um monte de coisa injusta aí acontecendo e você não tem ninguém para contar, você não tem os espartanos ali para te proteger, né? Você não tem um outro exército que poderia ali estar ali te vingando, né? Então a gente fica numa situação muito triste, né? Uma situação até um pouco de desesperança. E é muito ruim quando você cria essa esperança e essa esperança não acontece, né? Como eu acho que o ex-presidente fez muito mal também nesse sentido, falando um pouco de política, né? Meu canal não é para falar de política não, mas de vez em quando a gente tem que entrar em umas pautas aqui, né? Onde o povo tinha esperança nele, o povo confiou nele, o cara simplesmente viajou para os Estados Unidos, né? Onde todos aqueles, né, patriotas velhinhos lá foram praticamente massacrados lá pelo pessoal do exército, pelo pessoal do Supremo, como se fossem judeus mesmo, sem direitos humanos nenhum, justamente contra o povo que mais prega, né, sobre direitos humanos. Então é muito complicado, a gente perde a esperança mesmo, né? Então, na hora que a gente achou que ia ter um defensor ali, não teve defensor nenhum. Isso é muito sinistro. Bom, mas não vou ficar dando muito detalhe aqui na área de política não. Vamos continuar a história aqui. Vamos fechar essa história. Os espartanos então tornaram-se para mim os equivalentes a uns deuses vingadores. Não me cansava de ouvir sobre esses guerreiros que tinham derrotado de maneira tão devastadora e destruidora os caras que arrebentaram a minha cidade, os veladores da minha inocente prima. Nenhum estrangeiro que a gente conheceu escapou do meu interrogatório infantil. Comecei a perguntar para todo mundo, conte-me sobre Esparta, quem eram os reis? São 2 reis de Esparta? E os 300 cavaleiros que protegiam esses reis? A guarda de segurança do rei espartanos? Exatamente, são 300 capangas que andavam com eles? E como é que era o negócio do Ogogia? O Ogogia que treinava os jovens da cidade, como é que era isso? E se existia o refeitório, o local onde tinha reunião desses guerreiros, o que se falava por lá? Então eles foram ouvindo uma história, né? Várias histórias aqui, né? E ouviram uma história aqui de Cleomenes também. E alguém perguntou, que alguém tinha perguntado para esse rei, né, de Esparta, Cleomenes, alguém lhe perguntou por que não tinha acabado
destruído logo Argos, né? Já que vocês dominaram, já que vocês mataram um monte de gente lá, só que vocês ainda pouparam a vida de alguns cidadãos argivos. Por que vocês não, de uma vez por todas, vocês não destruíram o exército deles que se posicionava nos portões da cidade, né? E aí Cleomenes simplesmente respondeu: não, a gente precisa dos argivos porque contra quem mais nossos jovens iam treinar? Essa foi a resposta do rei espartano, né, pessoal? E quando a gente vê isso, né, você vê o tamanho do ego espartano, o tamanho da xenofobia espartana. Eles simplesmente se achavam realmente superiores aos povos, né? Então eles falam assim: não, tem que ter exército inimigo, sim. A gente não pode liquidar de vez com esse exército inimigo, não, porque eles literalmente vão ser um saco de pancada nos nossos jovens guerreiros espartanos que estão saindo ali da Gogia, né? Então, pra você ver, é literalmente a xenofobia espartana mesmo, né, pessoal? É aquela coisa assim, sinistra mesmo, que você vê que os caras são cabulosos mesmo, né? São cabulosos mesmo. E vem muita reflexão também do filme O Poderoso Chefão. Postei no grupo aí também essa semana aí, reflexões e frases do grupo do Poderoso Chefão, né? Onde tem aquela seguinte frase, né? Mantenha seus inimigos por perto. Exatamente, mantenha seus inimigos por perto. Isso te ajuda a saber o que eles estão pensando, qual que vai ser a próxima jogada, né? Como é que eles agem, né? E isso te deixa mais ciente, né? Quando você vai entrar numa batalha. Uma pessoa que mantém um inimigo muito afastado, às vezes ele é pego de surpresa, ele não sabe o que vai vir na cabeça dele. Agora, a partir do momento que você conhece um povo, que você sabe como é que o povo treina, o que eles comem, como é que é a cultura deles, como é que é a religião deles, que eles são capazes de fazer, aí você tem mais controle sobre aquilo ali e controle sobre os imprevistos, né? E na vida moderna é isso, pessoal. Na vida moderna, a gente realmente fique mais perto dos seus problemas. Exatamente, fique perto dos seus problemas, conheça seus problemas, vá a fundo, analise, igual eu falei aqui antes, aqui, use o poder da observação, da análise das pessoas, dos problemas da sua vida. Fique perto deles para você conhecer eles melhor, para você poder usar boas estratégias. Porque quem quer afastar de problema, uma hora o problema vai chegar de surpresa e você não vai saber como reagir. Então, já fique viciado em ficar perto de problemas e principalmente em resolver problemas, pessoal. É um conselho espartano que fica aí. Bom, vamos fechar então. No inverno, então, eles passaram fome nas colinas, Bruxelas ficou mais fraco ainda. E aí, pessoal, eles começaram a roubar. Diomache e eu, à noite, atacávamos furtivamente o rebanho de um pastor, enxotando os cachorros com varas e muitas vezes conseguimos pegar algum cabrito. A maioria dos pastores carregava arcos, flechas, uniam entre nós nos escudos e a gente às vezes parava para pegar esses arcos e flechas, as flechas também, né? Que a gente poderia aproveitar futuramente. E logo tivemos uma porção escondida. Bruxelas odiava nos ver transformados em ladrões. Uma vez conseguimos um arco que tínhamos ali de um cabreiro adormecido. Era enorme, um arco de cavalaria da Tessália, tão resistente que nem Diomache nem eu conseguimos usá-lo. Então aconteceu o que mudaria minha vida e a colocaria no rumo em que alcançou o termo os portões de fogo. Bom, pessoal, eu vou fechar por aqui hoje, porque já está grande pra caramba, e dizer o seguinte: aqui a gente já entra em várias reflexões éticas, né? Os fins justificam os meios. O que é ser ético para você? O que é ser ético e ser moral? Ah, roubar é antiético. Mas deixar seu filho passando fome é antiético? Também. Então, assim, a gente vê essa situação aqui, que muitas pessoas, num momento de desgraça, num momento de necessidade, a pessoa se transforma e ela joga o caráter dela por água abaixo. Ela joga os valores dela por água abaixo, né? Os valores morais, os valores de ética. Simplesmente na hora que ela está com fome, no meio da necessidade, ela vira animal. E aí ela rouba, ela fere o outro, ela joga todos aqueles valores espirituais por água abaixo. Ela simplesmente quer sair vitoriosa daquela situação, né, pessoal? Então isso é muito triste, pessoal. A gente saber se manter nossos valores, nossa reputação ilibada ali, a gente saber se manter firme nos nossos padrões éticos nesses momentos que a gente é testado com a fome, né, com o desespero, é que é importante, é que te faz um guerreiro de verdade. Eu acho que esse que é o trunfo principal aqui desse podcast de hoje, né? É saber na dificuldade ainda manter seus valores, né? Eu tô passando fome, eu vou dar um outro jeito, mas eu não vou roubar, eu não vou tirar de quem também poderia ficar passando fome, né? Então, assim,
a gente vê que muitas pautas hoje em dia na política, infelizmente, tentam justificar esse tipo de coisa. Ah, não, porque ele teve que roubar ali porque ele estava passando uma necessidade e tal. E fica passando pano pra isso, pessoal. Não tem que passar pano pra essa palhaçada, não, entendeu? Para com esse negócio. Nunca roubar, nunca ferir uma pessoa, nunca passar por cima de alguém para você sobreviver, para você comer, para você alimentar seus instintos ali mais cruciais ali, né? Suas necessidades fisiológicas ali, praticamente, de comer e tal, necessidade primária, né? Mas nunca trair seus valores éticos, nunca jogar sua honra pro lixo, né? Porque infelizmente tem pessoas que são fracas e que nesses momentos de fraqueza elas acabam, né, abrindo mão disso, né? Por exemplo, uma pessoa dentro de uma empresa que ela tem que cometer uma irregularidade lá, porque senão ela vai ser mandada embora, né? Quantos que acabam largando seus valores éticos para não ser mandado embora porque tem que sustentar a família, né? E aí acaba continuando na empresa e aí o coração já está corrompido, os valores já foi jogado pro alto, a alma já foi vendida pro diabo, né? Você tá passando fome ali e tal, você começa a roubar. Essa alma já foi pro inferno já foi roubar, já foi prejudicar outra pessoa, né? Sendo que quem confia em Deus, pessoal, quem confia em Deus, mesmo passando necessidade, sem precisar roubar, o alimento vai chegar. Tenha fé, guerreiro, tenha fé. Bom, essa é a mensagem que fica aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido esse podcast aí. Se curtiu, manda Bicudo Espartano no live, se inscreva no canal. É isso aí, comenta aí com a gente. Não deixa de ver a entrevista aí com o Daniel, que ficou sinistra, caveira e cabuloso. E é isso aí, pessoal. Vamos crescendo devagarzinho, vamos passando nossos valores aqui e sem trair tudo aquilo que a gente acredita. E espartamos junto aí, excelente quarta-feira. Arru!